Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lá vamos nós para mais um vídeo. Eu gostaria de pedir para vocês, enquanto rola a vinheta aí, aproveita, vai lá, clica no joinha, né? Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, que isso vai poder ajudar bastante. E isso também serve de incentivo para mim continuar também fazendo novos vídeos. Então eu peço a vocês aí, se vocês quiserem me ajudar, né, clica em se inscrever, dá o seu joinha lá, isso ajuda muito. E hoje, o tema de hoje, eu gostaria, e a gente vai conversar um pouco sobre a igualdade. O que verdadeiramente a gente busca? Igualdade ou equidade? Muita gente acho que nem ouviu falar dessa palavra, equidade. Vamos lá descobrir o que a gente busca, igualdade ou equidade. Vamos lá então, vamos tentar entender se o que a gente busca e o que a gente procura conquistar é igualdade ou equidade. E para a gente entender, vamos partir do princípio das palavras em si. A gente costuma brigar e a gente costuma discutir e a gente costuma ver muitas pessoas brigando, se confrontando, reivindicando igualdade. Mas será que é verdadeiramente igualdade que as pessoas querem? Elas querem mesmo ter direitos iguais? Vamos usar um exemplo. Nas escolas, vamos colocar aí as escolas públicas. Teoricamente, as escolas públicas, elas dão, pelo menos a grande maioria delas, direitos iguais a todos os alunos. Se você olhar a questão de livros didáticos, de instruções de matérias e professores, todas elas têm esses três elementos que em teoria, as fariam ser, né, escolas que dariam direitos iguais a todos os alunos, certo? Só que se a gente olhar, observar com mais atenção, a gente vai começar a perceber que talvez, ou com certeza, as condições iguais que eu acho, ou que eu penso, que iguala tudo, né? Ou seja, eu dando o mesmo livro didático, e dando as mesmas instruções para um grupo de pessoas, né, dentro de uma sala de aula, eu vou estar igualando as condições. Mas na verdade não é bem assim, porque nenhuma pessoa, ou nem todas as pessoas, aprendem da mesma maneira, com a mesma facilidade, né? Uns têm dificuldade numa matéria, outros têm dificuldade em outras matérias, assim como uns têm facilidade em umas e outros têm dificuldade em outras. Então essa igualdade, ela acaba não sendo tão igual assim. E é a partir desse pensamento e a partir deste conceito que entra a equidade. Porque o que é a equidade? A equidade é o professor que vai colocar em prática, a partir do momento que ele percebe que aquela igualdade de condições que foi apresentada, ela não é suficiente. Então ele tem que começar a exercer, além da igualdade, a equidade. O que é a equidade? É ser justo. Se o professor ele vê que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente está com dificuldade
de aprender determinada matéria, mesmo tendo os mesmos subsídios, ela não está tendo não está sendo igual às oportunidades. Então cabe ao professor exercer a equidade, porque daí o professor vai chegar até essa pessoa, até essa criança, entender a dificuldade dessa criança e ajudá-la nessa necessidade, nessa dificuldade. Ela não está sendo injusta com o restante da classe, mas sim ela está praticando a equidade, colocando esse indivíduo num patamar igual aos demais, trazendo essa pessoa para o mesmo patamar de igualdade. Tem uma figura que eu vou postar aqui do lado, aqui, ó. Ela exemplifica muito bem a questão da equidade. A gente vai ver no primeiro quadro que é dada o mesmo subsídio para as 3 pessoas. Só que não é porque eu dei igualdade de condições que a igualdade de condições será bem empregada. Talvez precise desse feeling, desse entendimento de equidade, para igualar verdadeiramente as condições. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. E o porquê, né? E agora entrando no sentido religioso mesmo, né? O que me fez buscar? O que me fez chegar a essa conclusão e entender e conhecer essa palavra, né? Eu fui conhecer e ter o primeiro contato com a equidade dentro da Bíblia. Mas ela dentro da Bíblia, ela vem no seu sentido oposto. A gente vê muito na Bíblia a palavra iniquidade. Então muita gente já ouviu muitas vezes essa expressão na Bíblia, iniquidade, que é o contrário de equidade. Foi aí que eu fui conhecer o que era equidade. Então, na verdade, o que o povo busca, né, realmente não é igualdade. O que os homossexuais buscam não é igualdade. Porque se eles buscam uma igualdade, e aí falando na homossexualidade no lado masculino, eu não sei como é que fala isso, né? Um homem que quer ser mulher, ser tratado como mulher, ele jamais vai conseguir essa igualdade de ser tratado como mulher. Não tem como, isso é um absurdo. E o dia que a sociedade aceitar um negócio desse, a gente vai estar bem próximo do nosso fim. Não é fim do mundo, não. Eu não acredito em fim do mundo, eu acredito no fim da humanidade. E é o rumo que a gente está tomando aí. Então, a gente tem que parar com essas conversas e dar orelha, né? E dar atenção a essas conversas e a essas brigas, né? De igualdade nesse sentido. O que talvez eles consigam é uma equidade. Eles querem ser tratados como mulheres, só que vai ter que ser criada uma equidade para que eles sejam considerados como tal. Porque eu acredito que nenhuma mulher vai aceitar dentro do banheiro dela, por exemplo, um homem. Porque o seu corpo, o corpo do homossexual, continua sendo de homem. Embora ele se sinta mulher, o corpo ainda é de homem. Então, vai ter que se buscar uma equidade, procurar uma condição para que essa pessoa seja colocada em nível de equidade com o que ela busca. O homossexual, ele quer ser tratado como... O homem quer ser tratado como mulher, então terá que ser buscado uma equidade.
e não uma igualdade. A igualdade jamais vai existir nessa questão. E levando para a Bíblia, eu gostaria de ler uma passagem para vocês. Está lá em Mateus 7, do 1 ao 3. Onde Jesus vai dizer que para a gente não julgar, para não ser julgado. Pois com o julgamento com que a gente julgar, a gente também será julgado. E com a medida com que a gente mede, a gente também será medido. Então, o que Jesus está falando ali, basicamente é sobre a equidade. Ninguém vai ser tratado todo mundo igual. Vai ser feito, Deus vai, no dia do julgamento, vai ser feito a equidade. Cada um vai ser julgado segundo os seus atos, segundo os seus preceitos, segundo o seu jeito de viver e de agir. Ninguém vai ser julgado igual. Deus vai colocar na balança os prós e os contras e Ele vai decidir. Ele vai chegar à conclusão se a gente é merecedor ou não do reino dos céus. Então, eu espero que tenha ficado claro que o que a gente tem que buscar, e isso na sociedade ou dentro da nossa religião, dentro da nossa doutrina, ou até mesmo fora, né, da religião, né, na questão somente Deus, para aqueles que não acreditam em religião, né, tem a questão Deus, tem a questão acreditar num ser que é essência, né, que é a origem. O dia que a gente for julgado, a gente vai ser julgado com equidade e não com igualdade. Então é importante a gente ter isso em mente. Já que a Bíblia fala muito sobre iniquidade, que a gente possa, como cristão e como pessoas que creem em Deus, começar a praticar a equidade, colocar em prática a equidade, igualar as condições, colocar todo mundo em condições iguais e não somente em direitos iguais. As condições têm que ser iguais. Todo mundo tem que ter condições de alcançar a salvação. A salvação ela é algo alcançável, é algo que está à disposição de todo mundo, mas nem todo mundo consegue chegar da mesma forma. Uns precisam de mais ajuda, outros precisam ser a ajuda. Então a gente tem que começar a fazer a nossa parte e ir à luta, ir buscar colocar em prática essa equidade que eu aprendi tirando da Bíblia, né? E depois eu fui buscar fora o verdadeiro sentido. Então, vamos brigar, vamos lutar, vamos tentar conquistar a coisa certa. Porque o que a gente quer conquistar, na verdade, é equidade e não igualdade. Porque a igualdade pode não favorecer a todos, já a equidade ela vai favorecer todos, assim como a iniquidade vai prejudicar a todos. É por isso que a Bíblia ela usa muito a palavra iniquidade, porque a iniquidade ela prejudica todos, ela não prejudica só um ou outro. A iniquidade ela prejudica a todos de uma forma geral. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, estou aí nas redes sociais, Facebook ou até mesmo aqui no YouTube, para responder e para ajudar a ficar mais claro aí essa questão. Agradeço a vocês que têm me apoiado aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.